Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos na série de mensagens sobre parábolas de Jesus. Olha, a gente já gravou várias, se ainda não assistiu, volta aí. Tem muita coisa para aprender. O vídeo anterior, então, se você não viu nenhum, veja ele, deu uns 10 minutinhos só. Não perca, tá? Foi a parábola que mais tocou meu coração e eu compartilho de todo o coração com você também. A gente vai falar hoje sobre a parábola de dois filhos. Lembra que eu falei que Jesus usa bastante comparações na parábola para a gente poder entender, tá bom? Essa parábola tem apenas em Mateus, tá? Eu falei que outras parábolas tem em outros evangelhos também, mas essa tem apenas em Mateus. Mateus 21, a gente vai ler do 28 ao 32. Diz a parábola dos dois filhos. Diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Eu também tenho dois filhos, né? Um beijinho pro Matheus e pro Paulo Gabriel. Amo vocês, meninos. Vamos lá. Depois eles ficam morrendo de vergonha quando eu falo isso. Ai, Jesus, vamos lá. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Né? Tipo é que a gente fala pros nossos filhos, né? Faz favor, lava a louça, guarda a roupa, essas coisas, né? Vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: eu não quero. Foi bem sincero com o pai, né? Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Pensou bem, né? Poxa, meu pai precisa de ajuda. Vou trabalhar, vou ajudar ele também, né? O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Olha só, os dois filhos. E para os dois, o pai deu a mesma ordem: filho, vai trabalhar na vinha. Um falou assim: não vou. Mas ele pensou bem, falou: melhor eu ir. Se arrependeu de ter falado que não ia e foi. O outro falou assim: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Daí Jesus vai explicar a parábola aqui, né? Qual dos dois fez a vontade do pai? Perguntou para quem estava ouvindo ele ali, né? O primeiro respondeu. As pessoas responderam. Jesus lhes disse. Então ele explica. Qual fez a vontade do pai? Aquele que falou que ia, sim, senhor, eu vou, mas não foi? Ou aquele que falou: não vou, não quero saber disso aí, não quero trabalhar? Mas ele se arrependeu e foi. Qual que é? Todo mundo que ouviu a história ali falou: o primeiro, porque ele falou que não iria, mas depois ele foi, né? Daí agora continua Jesus explicando. Digo-lhes a verdade: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Olha que profundo isso. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Tá falando de João Batista, né? Mas os publicanos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. A gente falou até duas parábolas atrás que Jesus, ele fala assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu ordeno? Ele está comparando também com esse filho que fala: sim, Senhor, eu obedecerei ao Senhor, eu vou na igreja, eu vou ler a Bíblia. Mas na hora do vamos ver, o seu coração não faz isso. A gente tem que pensar. Já o outro filho fala assim: eu detesto coisa de Bíblia, não gosto das coisas de Deus, não quero saber de ir na igreja. Mas quando pensa realmente nisso, se arrepende e decide ter uma vida diferente. Qual que foi o filho? E qual filho que nós temos tido? Será que nós temos vivido de uma maneira assim: sim, eu sou uma pessoa cristã, eu gosto muito de Deus, eu gosto de ouvir palavras de Deus, eu gosto de ler a Bíblia, leio a Bíblia todo dia. Mas será que realmente nós temos feito a vontade do Senhor? Porque ele dá uma ordem: vai trabalhar na vinha. Jesus dá muitas ordens para nós aqui. Ame, né? Ajude, leve a palavra, faça discípulos. Será que nós temos feito isso na nossa vida? Ou a gente fala assim: sim, Senhor, eu vou ajudar, eu vou levar a palavra para as pessoas, mas na hora do vamos ver, só fica nas palavras. Aqui ele compara ainda. Ele choca quem está ouvindo eles, porque deviam ser os judeus, os líderes, os mestres da lei, os caras lá, tudo se achando, né? Hoje a gente encaixaria as pessoas que se falam: sou cristã, sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu leio até a Bíblia, eu vou até na igreja. Fala isso. Mas só que aqui ele fala assim, ó: até os publicanos, os pecadores e as prostitutas estão passando na sua frente. Sabe por quê? Não que elas são melhores, mas elas se converteram, elas se arrependeram e decidiram mudar de vida e obedecer ao Pai.
Será que a gente, como cristão, a gente não vive uma vida assim, Senhor, eu faço o que o Senhor quer, pode deixar, Deus nos dá ordens, Deus nos dá mandamentos, e a gente fala assim, sim, Senhor, vou obedecer, mas na hora do vamos ver não obedece? Aqueles outros que a gente poderia julgar que não eram dignos, eles estão se arrependendo, porque ainda fala aqui, ó, eles se arrependem e creem, e vocês não estão se arrependendo. Nós cristãos precisamos também nos arrepender. Não é apenas uma decisão de vida na hora de você entregar a vida para Jesus, deixar a vida velha, mas é uma decisão diária de arrependimento, de pensar, Senhor, me perdoe, porque o jeito que eu estou vivendo não te agrada. Eu falo que eu te sirvo com os meus lábios, a palavra de Deus também diz, fala assim, os seus lábios estão falando coisas bonitas, só que o seu coração está longe de mim. Apartai-vos. Quantas vezes nossos corações também estão, às vezes, na maneira ritual de se fazer as coisas, de ir na igreja na Páscoa, de fazer isso, de fazer aquilo. Rapaz, não é isso. Amiga, de coração eu falo pra você, não é isso. Deus quer muito mais do que a gente servir a Ele em alguns determinados momentos do dia. Deus quer que você seja cristã verdadeira, demonstre Cristo, seja a luz de Jesus onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, na sua casa, diante das suas amigas, que a sua luz brilhe a luz de Jesus. Porque às vezes as pessoas que estão no seu círculo, elas não vão parar para ler a Bíblia, mas você vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler. Nós somos cartas vivas, mostrando para as pessoas o que é ser cristão. Em outro texto fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Que as pessoas vão ver, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, isso que é Jesus. Eu quero buscar na fonte, porque se até esse cheiro é bom de viver na presença dele, imagine estar junto aos pés dele. Nós precisamos pensar nisso, nós precisamos tomar decisão disso. Se você disse para Jesus, eu vou fazer, mas não foi, se arrependa agora e faça o que ele tem mandado você fazer no seu coração. Tanto como na palavra, mas como individualmente. Deus nos dá missões a seguir. Você pensa que é fácil? Eu falo assim, nossa, eu vou acordar de sábado. Eu gosto de dormir tarde, mas eu tenho que acordar cedo, me organizar todas as coisas, tomar meu café, arrumar o estúdio, que tem hora que, rapaz, a Bíblia tá... A câmera não, parece que não vai. Mas o inimigo não quer que a gente decida. Não é fácil. Mas a melhor decisão que você pode tomar é obedecer, é seguir. Se até hoje você tem falado que vai servir a Deus, mas não tem tomado realmente uma decisão verdadeira de fazer o que Ele quer, decida hoje. E se você falou outras coisas, Senhor, eu vou fazer, eu vou falar de Jesus para aquela minha amiga, eu vou ajudar quem precisa, e não fez, se arrependa, peça perdão e vá fazer. Entende isso? Que a gente possa pensar no fundo do nosso coração, qual filho nós temos sido? Aquele que fala que vai fazer e não faz? Ou aquele que às vezes briga um pouquinho, rejeita, reclama, mas vai. Que a gente possa se arrepender realmente do que a gente tem feito de errado. Ou muito mais, porque a Bíblia diz que até não fazer o bem comete pecado. Né? Não obedecer ao Senhor também comete pecado. Deixar de fazer as coisas que Deus nos manda é pecado. Sério, né? Vamos que vamos. Então, pensa bem qual você é e decide ser o filho certo aí, tá bom? A filho que às vezes falou que não foi, mas obedeceu. Fechou? Grande abraço pra você, bem apertado. Cheio de perfume de Cristo, né? E até o próximo vídeo.